Olá, mais uma vez, meus caros cursistas. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli. Estou aqui para dar sequência na disciplina Tendências Pedagógicas da pós-graduação em Práticas Pedagógicas oferecidas pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Esse deve ser o nosso último encontro formal nesse formato de aulas, onde eu estou finalizando a segunda parte da sexta aula, ou da aula da sexta e última semana. Nós iniciamos na discussão desse artigo do professor Jesus, discutimos sobre o impacto do currículo, a estruturação do currículo para a organização educacional, compreendendo que ele impacta sobremaneira nas tendências pedagógicas. Então, vamos avançar para a apresentação. Então, o professor Jesus nos apresenta que os estudos realizados a partir da década de 1960 destacam a existência de vários níveis de currículo, entre eles o formal, o real e o oculto, que são níveis de distinção contra o real aprendizado do aluno. Nos apresenta aí um pouquinho, ou pincela um pouquinho, sobre a ideia do currículo formal como sendo aquele estabelecido pelos sistemas de ensino, que é expresso nas diretrizes curriculares, que traz ali objetivos e conteúdos das áreas ou disciplinas. Nesse sentido, ele traz prescritos conjuntos de diretrizes como os parâmetros curriculares nacionais. Ou seja, o currículo formal é aquele que está escrito, formalizado nos documentos, no PPP, entre outros. Por sua vez, o currículo real é aquele que acontece dentro da sala de aula, com os professores e alunos a cada dia, em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. Então, por mais que às vezes a gente tenha um currículo formal estruturado de uma forma A, com uma tendência educacional A, o trabalho efetivo dos professores na sala de aula vão seguir muito mais esse currículo real, que é a sua forma de trabalhar, a sua organização, os seus planos de ensino, em detrimento, que podem andar em consonância com o currículo formal ou em detrimento desse currículo formal. E ainda nos apresenta a existência de um currículo oculto, que denomina as influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores. Então, esse currículo oculto representa o que os alunos aprendem em meio às várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções que vigoram no meio social e escolar. Então, ele é chamado de currículo oculto, pois ele não aparece no planejamento do professor. Esse elemento do currículo oculto, que não aparece no planejamento, está diretamente associado às subjetividades do processo educacional, que o modelo tecnicista visa combater. Por sua vez, é também esse currículo oculto que vai aparecer nessas aulas, que permeia a possibilidade de formação dentro das perspectivas, dentro das tendências crítico-reprodutivistas, porque você não tem a intenção de ensinar o aluno uma dada formação política, seja de direita ou de esquerda. A maior parte das vezes, essa não é a intenção do docente. Mas uma formação política, e agora eu penso no sentido mais lato da palavra política, de polis, da relação com a sociedade, não em política de partido A e partido B. Então, a formação política, ela deve, sim, acontecer dentro da escola. Observem, eu não estou falando de doutrinação, de politização para um partido A ou para um partido B, mas sim desse reconhecimento de uma formação política para a emancipação do jovem, para que ele consiga construir o seu projeto de vida, como bem é colocado na BNCC, que vislumbre ali a sua formação cultural, a sua formação social, a sua formação artística, os seus desejos para além da mera formação técnica. Então, isso acontece dentro do espaço de sala de aula, isso acontece nessa relação professor-aluno. E, de novo, eu não estou defendendo que seja político para o partido A ou para o partido B,
isso é um equívoco, mas que essa formação política do jovem conseguir pensar, dele refletir sobre as condições de trabalho, dele refletir sobre a escolha do seu curso, dele refletir sobre o impacto desse curso na sua vida, né, para conseguir um emprego, para pensar em possibilidades de mudança de vida, e por aí vai, né, de construir o seu projeto de vida, a gente tem um forte elemento político na construção do currículo, do processo educacional. E quanto mais adultos, né, mais velhos esses jovens, mais inseridos nessa sociedade com uma capacidade cognitiva de uma compreensão dessa pegada política, e de novo, política no sentido de polis, que eles conseguem compreender, de seu papel na sociedade, né, em detrimento dos partidos. Então, assim, todo currículo tem o seu conteúdo e formas, né? A opção historicamente configurada de um determinado meio cultural, social, político e econômico. O professor Jesus também traz mais uma discussão sobre outros currículos, que também não é o nosso foco, né, para não ficar estendendo demais a discussão, mas ele avança para uma discussão sobre o currículo como uma política, ou como uma política educacional. Então, o estabelecimento do currículo deve confrontar e desafiar o educando frente aos temas sociais e situações, problemas vividos pela comunidade. O jovem não pode ser alheio à comunidade que ele se insere, ele não pode estar aéreo aos fenômenos que acontecem em seu entorno. Ele precisa compreender, participar dessa vida em sociedade. Então, a preocupação reside nos sujeitos históricos para que, além da informação ou do foco nos objetivos e conteúdos, né, de modo que o conhecimento produzido pela articulação da reflexão e prática no processo de apreensão da realidade seja construído. Então, reestruturando, focar nessa construção desse sujeito histórico que compreende a realidade na qual ele está inserido. E aí assim, se tem uma ampliação do âmbito de ação para além dos limites da sala de aula. Como eu falei, essa discussão estabelecida na relação professor-aluno. A partir da década de 1980, o campo do currículo do Brasil, é possível se perceber um hibridismo de discursos críticos e pós-críticos, especialmente em virtude do foco político na teorização crítica e do foco no pós-modernismo. A proposta que Saviani nos traz lá no capítulo 1, de pensar numa teoria crítica da educação, começou na década de 80, de 1980, a ser pulverizada, disseminada nos várias dimensões da organização escolar. Por isso eu trago aqui nessa disciplina de tendências essa discussão sobre o currículo, que é um elemento importante para se estabelecer ou para se pensar na forma de organização da escola. A modernidade está ancorada em critérios de objetividade, distanciando-se dos objetos ou dos poderes transcendentes, ou transcendentais, religiosos ou metafísicos. É ciência pura, é técnica, é aplicação, é resultado. O sujeito, o eu, passa a ser considerado como um sujeito empírico, objeto entre outros objetos no mundo real, mas que se constitui simultaneamente como condição fundamental para essa vida em sociedade. O cenário educacional do século XXI, então, apresenta como desafios novas concepções educacionais ou novas tendências educacionais em que professores serão alcançados na pós-modernidade, que vai além de discutir as questões apresentadas no currículo oficial. O pós-modernismo assinala uma mudança de direção a um conjunto de condições sociais que estão reconstruindo um mapa social, cultural e geográfico do mundo, e assim acabam produzindo, ao mesmo tempo, novas formas de crítica cultural. Assim, o currículo tradicional não tem mais espaço na atual conjuntura que se demanda uma escola, uma formação crítica, uma pedagogia crítica. Necessita-se, então, de um currículo como parâmetro multicultural que incorpore as tradições dos diferentes grupos culturais e sociais, que acolham negros, mulheres, índios, pessoas das mais diversas religiões, etc. Ou seja, acolham
o desejo e a perspectiva hegemônica, mas que também reconheça os desejos e perspectivas dos grupos minoritários, que não são menos importantes, mas são minoritários em termos de número de associados, de participantes, de pessoas. E nem sempre também o são. O debate sobre a pluralidade cultural deve garantir representação das identidades culturais nos diversos campos sociais, incluindo, então, o campo educacional. Dessa forma, a formação de identidades culturalmente híbridas constitui-se um caminho fértil para a educação multicultural crítica. Essa formação multicultural crítica trata de um conhecimento novo, amplo, complexo e livre das discriminações da modernidade, comprometido com a verdadeira emancipação do indivíduo, e livre das discriminações, das diferenças hierárquicas, das lutas de classe. Por fim, o professor, então, nos traz considerações finais, indicando que o histórico do currículo e do pensamento pedagógico brasileiro evidencia que ambos estão permeados de ideologias, valores e concepções diferenciadas em relação ao processo educacional. É imprescindível que a escola, como um todo, perceba as nuances presentes nas concepções do currículo e do pensamento pedagógico, podendo, dessa maneira, ter claro na sua praxis pedagógica qual a tendência e qual o currículo que almeja no processo de ensino e de aprendizagem. O discurso e a construção curricular no mundo e no Brasil não se deu sob uma forma única, ou sob uma única ideologia, mas com influência das diversas tendências, diversos objetivos e diversos interesses distintos. Então, percebe-se agora a importância de não se desvincular o currículo da constituição histórica e social, visto que esse surge de uma necessidade social e, principalmente, econômica e cultural. Dessa forma, então, a gente pode pensar que uma tendência pedagógica determina sobremaneira toda a constituição do organismo ou da instituição escolar e, consequentemente, impacta sobremaneira na formação dos jovens e no projeto de nação que a gente deseja construir. É isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem as nossas aulas, tenham feito a leitura do nosso material, e a partir de então possam obter o devido êxito na construção aí das provas, das atividades avaliativas, assim como reflitam sobre a sua prática docente, e, consequentemente, modifiquem, de modo a promover essa emancipação dos jovens. Um grande abraço. Foi um prazer estar com todos vocês.